verdade, eu acho que todos os dias tem um marco bem importante, porque quando você tem algum problema a resolver, ou alguma grande luta, ou alguma coisa conquistada, sempre existe um marco, né? E esse marco acaba sendo correlacionado com esse dia. E no caso dos desperdícios de alimentos, eu acho que é muito importante que a gente reforce que esse dia nasceu em 2020, que foi no meio da pandemia, num momento onde as pessoas estavam cada vez mais passando fome, com mais dificuldade de acesso aos alimentos, e por conta disso eu acredito, né, que esse dia venha como realmente um marco para evidenciar como toda a comunidade, a sociedade, como de uma maneira geral, precisa pensar nesse tema, nesse assunto. Os desperdícios, eles acontecem em todas as instâncias da cadeia produtiva dos alimentos, né? Se a gente for analisar desde o plantio até o consumo, existem vários processos em que os desperdícios acontecem. Claro que o desperdício de alimentos também é uma questão cultural, né? A gente não pode esquecer que desde que o mundo é mundo e que o homem é homem, nós consumimos alimentos e inevitavelmente a gente vai largando, vai deixando para trás muitas coisas, não só porque não consideramos aquilo comestível, ou porque culturalmente aquele alimento tem que ser mais bonito e a gente acaba não optando por ele, mas a verdade é que a gente passa a ter no plantio uma série de seleções, erros realmente no processo de produção, que infelizmente acabam levando muitos alimentos à lata do lixo, né, ao descarte, ele não passa a ser comercializado mais. Depois, na hora, né, que a gente faz da questão mesmo do varejo, né, todo o transporte desse alimento, a gente também vê um desperdício muito significativo, porque o alimento sendo transportado, ele sofre senescência, quer dizer, um envelhecimento, ele acaba muitas vezes amadurecendo demais, ou ele acaba ficando em condições que também acaba amassando, às vezes não fica tão bonito, ele acaba não servindo mais para comercialização, aos olhos do que a gente vê, porque infelizmente o consumidor ele quer comer algo bonito e não feio, né? E sendo bonito ou feio, ele alimenta igual. Infelizmente a beleza não interfere nos nutrientes, não interfere na saúde desse alimento, né? Só interfere na aparência. Então, inevitavelmente, a gente passa a ter um desperdício. Na questão do varejo também, né? Nem sempre o que se propõe a venda é vendido e isso acaba muitas vezes gerando descartes. E a gente também não pode negar que nós, enquanto consumidores, nós somos grandes desperdiçadores de alimentos, porque a gente compra mais do que precisa, porque a gente não consegue utilizar na íntegra todo esse alimento, porque culturalmente também não sabemos utilizar. Então, a gente passa a ter uma cadeia realmente de desperdícios, o que gera um montante, né, de alimentos jogados fora todos os dias. Para essa redução. Enquanto consumidores, a partir do momento que a gente perceba que esse alimento, não importa se ele é batido, se ele não é, se ele está mais verdinho ou não, se ele tem um defeito ou não tem, ele é um alimento e eu posso consumi-lo, eu já estaria automaticamente diminuindo esse desperdício. A própria questão do planejamento de compras é fundamental, porque se eu não planejo adequadamente, eu acabo normalmente comprando mais. A gente acaba produzindo muito mais do que vai comer normalmente nas casas da gente. Então sempre sobra um restinho, com aquela velha premissa de que eu prefiro que sobre do que falte, né? E inevitavelmente esses alimentos vão sendo descartados. E a gente acaba sabendo, né, que o fato de jogarmos alimento no lixo não é só uma questão de condições de meio ambiente ou questões financeiras, é também uma questão social, com tanta gente realmente no mundo passando fome. O nutricionista, ele é um profissional que trabalha realmente com a produção do alimento e com o consumo do alimento. Então, a partir do momento que o nutricionista entra em ação, que as empresas permitem ao nutricionista a gestão desse alimento, a gente reduz essa prática de todas essas perdas desnecessárias, né? Seja perda na compra, seja perda no recebimento, seja perda no processo produtivo, seja realmente na conscientização através de educação alimentar e nutricional para um consumo adequado, seja realmente ensinando a comer, seja mostrando como que a gente pode aproveitar de uma maneira mais integral determinadas partes que para muitas pessoas são consideradas não comestíveis, mas que são comestíveis sim.
né, seja comprando inclusive, né, de um pequeno produtor local, diminuindo o espaço de transporte desse alimento e priorizando através até dos próprios cardápios, sejam individuais ou para coletividades, os alimentos que são locais e que estão no momento de sazonalidade. Todos esses fatores juntos vão fazer com que a gente tenha, sim, né, a partir da ação do nutricionista, uma redução dos desperdícios.